É, começou a gravação aqui, então vamos lá. Estamos aqui para mais uma aula de equações diferenciais, né? Deixa eu ver. Ah, o bicho aqui não está conectado, olha. Mesinha. Então a gente tem aqui para mais uma aula de equações diferenciais, né? E hoje, na realidade, a gente vai falar de equações diferenciais de primeira ordem. Na aula passada a gente falou de equações diferenciais de primeira ordem, método da integração direta, né? Ou método da separação de variáveis. É isso que ele define, né? É assim que ele define, certo? Então, hoje a gente vai método da separação de variáveis. Então, hoje a gente vai dar sequência, né? E eu acredito que ele vai colocar o método que é o fator integrante, né? Então, deixa eu colocar aqui logo o livro para vocês. Aqui. Differential Equation. Então, hoje a gente vai ver aqui o capítulo 2, certo? Separação de variáveis a gente já viu. A equação linear, eu acredito que a gente já tenha visto já. Mas deixa eu botar aqui. A equação linear a gente já viu já. A equação linear é escrita dessa forma, certo? Onde você tem aqui A1 dy dx, né? Mais A2y, o y de x, obviamente. Isso aqui é igual a um A3 g de x. Ou seja, uma função que somente depende de x ali, né? Então, aqui ele coloca A1, A0, A1, A0. Eu coloquei foi A1, A2. A1, A0. Ali tem outra constante ali, só que ele não fala dessa constante, né? Essa constante ele coloca dentro da função g de x, certo? Então, a gente vai colocar aqui a constante dentro da função g de x. Quando a equação diferencial é escrita sob essa forma, você está chamando essa equação diferencial de linear, né? Então, é isso que ele fala, tá? E se você dividir todo mundo por A1, e esse A1 aqui pode ser um A1 de x, tá? São funções, são uma constante que depende de x, né? Constante, mas depende de x. Então, vai ficar dy dx mais A0, que depende de x, dividido por A1, que depende de x, vezes o y. Isso aqui é igual a uma nova função aqui, né? Que eu vou dizer aqui que é um g de x dividido por A1 de x. Então, ele vai chamar isso aqui de P de x, exatamente, P de x, y, igual a uma f de x. Então, dy dx mais uma P de x vezes y, isso aqui é igual a uma f de x, tá? Onde a P é igual a 0 sobre A1, né? E a f está aqui. Quando você tem uma equação diferencial dessa forma, né, e você quer resolver essa equação diferencial, você tem que pensar, como é que eu faço para separar aqui, ó, o x do y? Como é que eu faço para fazer essa separação de variáveis? Como é que eu faço para resolver esse sistema? Então, ele vai pegar e vai escrever essa equação. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar agora, vamos pensar, olha, f de x é igual a zero. Pensa que a f de x é igual a zero. Se a f de x for igual a zero, o que é que você vai ter? Você vai ter que dy dx mais p de x vezes y, isso aqui é igual a zero, certo? Implica no seguinte detalhe, que você vai ter aqui dy dx, isso aqui vai ser igual a menos p de x vezes o y. Ou seja, que você pode fazer a separação de variáveis agora aqui. Então, vai ser dy sobre y, uma integral, né? Dy sobre y, menos p de x, dx, certo? E você integra também. Aqui você teria menos p de x. Então, é fácil perceber que ln de y sobre um y0, que eu não sei quanto é, isso aqui vai ser igual a menos a integral do p de x dx, tá? Para tirar esse ln aqui, você coloca na forma de exponencial, então y vai ser igual a um y0 vezes a exponencial de menos a integral do p de x dx, certo?
Aí ele vai chamar esse cara aqui, que você está colocando aqui, chamado de fator integrante. Ou seja, você vai transformar a sua integral que você não consegue, sua equação diferencial que você não consegue separar, tá? Multiplicar por esse fator integrante e você vai conseguir separar. É incrível isso, certo? Então, ele vai colocar aí, olha, se você tiver uma solução que é escrita em termos da solução, soma de duas soluções, né? Solução particular com a solução singular, então, quando você soma essas duas soluções, você também vai ter a mesma história, vai também dar o mesmo resultado. Então, aqui você tem a solução que ele chama YC, né? É a solução associada à equação homogênea, né? Então, você teria que o YC a solução associada, certo? Ou a solução da equação homogênea. A equação homogênea é essa daqui. Y de P, a solução particular. Aí, a solução particular, enfim, a soma das duas também dá uma solução, né? Aí vem só que ele vai colocar o seguinte. Então, vamos pensar o seguinte. Se você pegar agora uma equação homogênea, né? Tá? E você vai encontrar quem seria a sua solução da equação, que ele fala bem aqui, equação homogênea. Para você encontrar a sua solução, obviamente, o resultado, a gente já viu lá, que o y de c é igual a uma constante, é elevado a menos a integral de p de x dx. Essa é a solução da equação diferencial linear de primeira ordem, tá? Da equação homogênea, né? Da homogênea, certo? Aí ele vai chamar isso aqui, como ele colocou aqui. Foi mal, pessoal. Então, por conveniência, ele vai lá, olha, por conveniência eu posso escrever que a y de c, por exemplo, que é a solução particular, pode ser uma constante vezes y1 de x. Se y1 for igual a isso aqui, né? Então, representa, no fim das contas, ele está só dizendo, olha, o y de c, a gente acabou de determinar que a solução da equação diferencial homogênea é igual a uma constante, que eu posso botar aqui como sendo k, por exemplo, vezes quem? É elevado a menos a integral de p de x dx, tá? A integral de p de x dx, vamos dizer que isso aqui seja y1 de x. Então, o y de c é igual a k vezes o y1 de x. Pronto. Então, essa é a solução, a cara da solução da equação homogênea. Certo? Essa é a solução da equação homogênea. Aí ele vai, vamos lá pensar agora no outro caso, né? Qual seria esse outro caso? O caso agora, onde você tem agora a seguinte coisa. Você tem uma variação nos parâmetros, certo? E a ideia base agora é você, no lugar de você pegar a solução particular, né? Você encontrou a solução da equação homogênea. A solução particular agora, ela vai ser simplesmente uma nova função vezes a função homogênea. Você está supondo isso. É uma nova função u de x vezes a função homogênea. Ou seja, você encontrou aqui a solução associada, YC. O YC, né, ele é proporcional a E elevado a menos a integral de P de x dx. Certo? Ou seja, a gente está dizendo que isso aqui é Y1. Y1 de x. Aí isso aqui é Y1 de x. Então, a solução associada, a solução da equação diferencial homogênea. Equação diferencial homogênea, você escreve dessa forma, né? P de x vezes y, isso aqui é igual a zero. Quando você tem uma equação que é escrita dessa forma, você tem que a solução dela é dada por aquela expressão, tá? Aí, agora, eu não tenho somente essa expressão, eu tenho também dy, dx, mais um p de y, p de xy, igual a um f de x. Certo? Eu tenho tudo isso aqui. Aí eu quero encontrar quem é a solução particular. A solução particular leva em consideração também um f. Aí ele vai escrever que a solução particular, ela simplesmente é uma nova função
vezes a solução da homogênea, certo? É uma nova função, u de x, vezes a solução da homogênea. Se ela é uma solução, significa dizer que ela satisfaz a equação diferencial anterior. Então, tu vai pegar esse cara aqui e vai substituir. Onde tiver y, tu vai colocar isso aqui. Então, vai ficar d dx, u de x, y1 de x, fechou? Mais p de x. Aí aqui você teria u de x, y1 de x. Fechou? Isso aqui vai ser igual a f de x. Beleza, né? Aí tu vai derivar, que é o que ele vai fazer aqui, ó. Certo? Ele está derivando. Vai ficar o dy dx mais y1 du dx, tá? Mais o restante. Então, quando você derivar isso aqui, você vai obter que vai dar y1 du dx, y1 du dx, mais u dy dx, mais p de x, que multiplica aqui u p de x vezes u vezes y1, u vezes y1. Isso aqui vai ser igual a f de x. Até aí tudo bem. Eu vou colocar o u em evidência, certo? Quando eu coloco o u em evidência, vai ficar u du, u daqui dy dx, dy dx, mais p de x vezes o y. Aqui é y1, né? Aqui é y1. Foi mal. Aqui é y1 e aqui é y1, que é u mesmo, tá certo? Mais, aí aqui vai ficar y1 du dx mais quem? Mais ninguém, né? Isso aqui vai ser igual a f de x, certo? Lembrando que esse cara aqui é igual a zero. Por que esse cara é igual a zero? Porque essa daqui é a equação diferencial, essa equação diferencial aqui, certo? Aqui, ela é satisfeita por y1. Então, no lugar do y, se você colocar y1, esse resultado aqui é para ser zero, certo? Então, veja que é a mesma coisa que tem lá, ó, anteriormente. É a mesma coisa. Daqui você tira que esse resultado é zero, tá? E você fica simplesmente com isso aqui. Ou seja, você vai ter, então, y1 du dx igual a f de x. É fácil entender que esse y depende só de x, então vai ficar du dx igual a f de x dividido por y1 de x. Né? Aqui você consegue separar as integrais, então vai ficar a integral de du igual a integral de f de x sobre y1 de x dx. Certo? Essa daqui é simplesmente u, então essa integral aqui é simplesmente u de x, né? E aí u de x vai ser igual a essa parte aqui, a integral do f de x sobre y1 de x dx. Tá? Então, esse é o fator u, que satisfaz a equação diferencial. Tá? Que ele fala bem aqui. Ele mostra isso aqui. Aí você chama isso aqui, então, né? Você chama isso aqui de... você vai chamar isso aí de fator integrante, porque você vai conseguir resolver a sua equação diferencial. Aqui você tem a equação diferencial associada, a equação diferencial da equação homogênea, a solução da equação diferencial homogênea, né? E aqui a particular, tá? No fim das contas é isso. Aí ele fala que você não precisa memorizar toda essa fórmula, né? Só que você tem que lembrar desse termo especial. É elevado à integral de p de x dx. Por que você tem que lembrar isso? Porque esse cara é o fator integrante. É esse cara que vai transformar a tua equação diferencial não separável, né, em separável, tá? Ou seja, ela não era separável, agora ela é separável. É bem interessante isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver o problema, tá? Você vai colocar a equação diferencial, né, da forma generalizada, né? Vamos dizer assim, né? Que ele fala bem aqui. Essa equação diferencial aqui, você vai colocar dessa forma, né? Tá? E não dessa forma aqui. Então, você vai transformar a 1 na 2. A primeira coisa que você vai fazer é isso.
Depois de você transformar, para resolver os problemas, né? Depois de você transformar, você vai identificar quem é o fator integrante. Como é que você faz isso? É E elevado à integral do P de x dx. Só isso. Depois, você vai simplesmente entender isso aqui, né? Você vai multiplicar todo mundo por esse fator integrante e integrar dos dois lados. No fim das contas, é isso. Exemplo, essa equação diferencial aqui. Né? Essa equação diferencial, obviamente, isso aqui é fácil de resolver. Né? Você tem ali dy dx menos 3x, isso aqui é igual a zero. Menos 3y, né? Menos 3y, isso aqui é igual a zero. Tá? É fácil resolver porque você pode fazer usando o separação de variáveis, né? Que aqui ficaria dy dx igual a 3y. Tudo que é de y você passa por um lado, tudo que é de x você passa por outro. Isso aqui é igual a integral de 3dx. Tá? Essa parte aqui vai ficar o ln de y sobre y0, né? E essa parte aqui vai ficar 3x. Ou seja, você vai ter que y é igual a 1y0 elevado a 3x. Tá? E você ainda poderia botar mais uma constante aqui, mas isso é besteira. Então, veja que você consegue ver que o fator integrante aqui é o P, ó. Tá vendo que aqui tem um P aqui, ó. Então, se você quiser determinar o fator integrante lá, você tem que lembrar que o fator integrante é E elevado à integral de P de x dx. Tá? Esse é o fator integrante. Aí o P, você vai observar na equação diferencial, onde ele tem dx dt mais P de x vezes y, isso aqui é igual a zero. Certo? Quem é o P? Aí o P, você olha lá na tua equação diferencial, você tem dy dx igual a menos 3y menos 3. Não, igual não, né? Menos 3y menos 3y. Isso aqui é igual a zero. Daí você tira que é elevado à integral do P. O P é menos 3 dx. Ou seja, isso aqui vai ficar E elevado a menos 3x. Né? Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo que ele faz. É isso mesmo que ele faz. É elevado a menos 3x. Tá? Então, essa daí seria basicamente a solução. Que aí você pode dizer, então, que integrando ambos os lados, né, você tem que y, ele vai ser igual a E elevado a menos 3x, ele vai ser igual a uma das soluções, né, uma das soluções, então, vai ser isso. Isso aqui vai ser igual a C. Você passa esse cara para o outro lado, tá negativo, fica positivo, então, no fim das contas, essa é a solução, tá? Vamos pegar outra integral aqui. Vamos pegar, ver se a gente consegue pegar outra aqui. Aqui. Né, outra equação diferencial. X dy dx, x dy dx, menos 4y. Isso aqui é igual a x à sexta é elevado a x. Tá. Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? E aí, galera, qual é o primeiro passo? Deixar a equação no formato lá de cima do que mostrar em cima do livro para poder identificar o P de x. Então, primeiro você vai fazer o quê? Vai pegar dy dx menos 4y. No caso de ser 4y, você vai ter 4 sobre x vezes y. Né? Isso aqui vai ser igual a x à quinta é elevado a x. Beleza pura até aí? Sim. E Quanto é o P? 4x. 4 menos 4 Menos sobre x. 4x. Quem é o fator integrante? É elevado à integral do P de x dx, não é isso? Esse é o fator integrante. Sim. Então, vai ficar E elevado à integral de menos 4 sobre o x dx.
Ou seja, que isso aqui é igual a E elevado a menos 4 ln de x. Tá? Então, isso aqui é igual a menos 4 ln de x, exatamente. Então, isso aqui é igual a E elevado a o ln de x elevado a menos 4. X elevado a menos 4. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a x elevado a menos 4. Ou seja, 1 sobre x a quarta. Beleza pura até aí? Tá claro para todo mundo isso? Tá sim. Sim, já. Então tá aqui, que foi que a gente encontrou, exatamente o que a gente encontrou, certo? Depois de tu fazer isso, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar agora, multiplicar todos os lados da equação, por esse cara aqui. Então tu vai pegar a tua equação diferencial lá, certo? Essa equação diferencial aqui, ou essa daqui, né? Que a gente pegou ali. Que você tem ali, ó. dy dx, então vai ficar x a menos 4, dy dx, certo? Aí, menos 4, y a menos 4 sobre x vezes y. Y a quinta é elevado a x vezes x elevado a menos 4. Esse cara aqui dá y a quinta, menos 5. Esse aqui dá y a menos 5. E esse daqui, 4 menos 5 menos 4 dá 1. Vai ficar só x, tá? Então, você está dizendo que isso aqui são iguais, essas duas coisas, certo? Aí, veja que tu tem o seguinte, ó. X elevado a menos 4, dy dx, mais x elevado a menos 5, vezes y. Isso aqui é igual, é isso mesmo? Menos, né? Menos. Mas não, menos. Isso aqui é igual a x é elevado a x. X é elevado a x. Tá? Se você observar aqui, repara que tu tem o seguinte detalhe. Se você pegar esse cara aqui e derivar com relação a x, né, esse cara aqui derivar com relação a x, de y x a menos 5. Faltando aqui alguma coisa aqui, tá não? Cadê o 4? Eu botei o 4. Ah, tem aqui o 4 aqui, né? Ó, bem aqui, ó. Eu não tinha botado no outro lá. Aqui tem um 4 bem aqui, né? Então, se você derivar x elevado a menos 5 vezes y, isso aqui é a mesma coisa ser menos 5, x elevado a menos 6, né? Menos 6. Que estranho, né? dy dx. Mais, aí vai ficar x elevado a menos 5 dx. Dx. Não, peraí, isso aqui é y, né? Isso aqui é y e aqui é y. Pronto. Se você pegar agora d dx e fizer com relação a menos 4, x elevado a menos 4 vezes y, x elevado a menos 4 vezes y, isso aqui vai ser igual ao primeiro termo, que é x elevado a derivada do primeiro termo, né, décimo menos 4, multiplica por x elevado a menos 4 mais 1, menos 1, né, que daria menos 5, vezes o y, mais, repete o primeiro termo, deriva o segundo, dy dx. Então, observando que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá? O que significa dizer que você vai ter aqui que d dx de quem? De x elevado a menos 4 vezes y, isso aqui é igual a quanto? X é elevado a x. Então, você resolve primeiro o x é elevado a x e depois você resolve o restante, né? Por quê? Porque você vai ficar com d de x elevado a menos 4 vezes y. Aí você integra isso. Isso aqui vai ser igual a x é elevado a x dx
e você integra isso. Essa integral aqui é simplesmente x elevado a 4 menos i vezes y. E essa daqui, aí isso aqui vai dar, vou chamar o u de x, então vai ficar x, e elevado a x, menos a integral de e elevado a x dx, né, usando por partes aqui. Então vai ficar x elevado a menos 4 vezes y igual a x, e elevado a x, menos e elevado a x. Passa menos 4 para o outro lado dividindo, então y vai ser igual a e elevado a x, e elevado a x, dividido por menos 4, aqui vai ficar x à quinta, menos x à quarta, e elevado a x. Tranquilo, galera? Todo mundo conseguiu entender? Ele coloca bem aqui, né? Ah, faltou só esse cara aqui. Não sei se eu deixei algum canto aqui. Ah, faltou aqui, né? Porque faltou eu colocar as constantes aqui, né? E quando eu coloco aqui a constante de integração, que está indo de tal valor a tal valor, aí aparece somente esse cara aqui. Talvez seja isso. Faltou uma constante aqui. Aqui, né? Por exemplo, poderia ter colocado aqui mais uma constante C. Aí quando eu coloco mais uma constante C, vai ficar mais 6x à quarta, né? Porque você está dividindo por x a menos 4. Então fica dividido por x à quarta aí. Aí a ideia aqui seria, então, você encontrar quem seria esse C. Mas aí, para encontrar esse C, você faz isso pelas condições de contorno, né? Ou valores iniciais. Bom, galerinha, ficou tranquilo? Só o senhor pode voltar lá para aquela página? Nossa, cara. Pronto, é que eu não entendi esse passo dessa integral de x, olha a x, por que que ficou x, olha a x, menos a integral do olha de x? Tá. Porque a integral de x, olha elevado a x, dx. Para você poder fazer ela, você faz ela por partes. Aí você chama u de x, dv você chama de olha elevado a x, dx. Daqui você tira que v é igual a olha elevado a x. Daqui você tira que du é igual a dx, né? Aí você tem essas brincadeiras e você tem que lembrar que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, né? Então, a integral de x é elevado a x é igual ao valor do u, que é x, o valor do v, que é e elevado a x, menos a integral do valor do v, e elevado a x, o valor do u, dx, o valor de du, dx. Se substitui. Entendeu aí por que apareceu? Show de bola, professor, valeu. Nada. Joel, Pois pode não, meu botar filho? na página 12 aí, Aqui? na 12, na de cima. Pode explicar como é que você chegou nessa primeira equação mesmo? Essa daqui? Na de cima. Essa daqui? Como você Tá. chegou nessa equação? Você lembra que você tinha essa equação aqui? Sim. Ó. Então, vou registrar ela aqui de novo. Ó. É x elevado a menos 4, dy dx, menos 4 vezes x elevado a quanto, hein? Menos 4 vezes x elevado a quinta, x elevado a menos 5, vezes y, certo? Vezes y. Esse aqui é igual a x elevado a x. Beleza por até aí? Sim. Pronto. Aí o que é que acontece? Se eu pegar e derivar d dx, eu estou derivando, certo? X elevado a menos 4, tá? Vezes y. Aí você pega, olha, vamos lá, derivada da primeira, menos 4, x elevado a menos 4 mais menos 1 dá menos 5, vezes o y, certo? Mais, aí repete a primeira, x elevado a menos 4, vezes a segunda, né? Vezes a derivada da segunda, dy dx. Tá? Então, você observa
que esse cara aqui, ó, d dx de x elevado a menos 4 vezes o y, isso aqui na realidade é x elevado a menos 4 dy dx menos 4x elevado a menos 3 vezes y. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então foi da onde veio, ou seja, algebrismo, né? Coisa que você já está acostumado a fazer. Vamos lá, vou pegar mais um aqui diferente aqui, que eu quero uma diferente aqui. Aqui, vou pegar essa daqui, ó. Você tem ali que a derivada primeira, y', mais 3x ao quadrado, y, é igual a x ao quadrado. Tranquilo até aqui? Sim. Veja que eu não preciso fazer mais o primeiro passo, que é colocar na forma de y mais p de x vezes y igual a um f de x. Eu não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente, eu vou dizer, olha, quem é o p de x? E aí, galera, quem seria o p de x? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Correto. Então, agora eu tenho que calcular o fator integrante. Quanto é que seria o fator integrante? É a exponencial do p de x, que é 3x ao quadrado, dx. Ou seja, isso aqui vai dar a exponencial 3x ao quadrado, 3 vezes a integral de x ao quadrado dx. A integral de x ao quadrado dx, obviamente, é x ao cubo sobre 3. Né? Cancela esse 3 com esse 3. Então, você teria como fator integrante é elevado a x ao cubo. Tá? Esse é o fator integrante. Aí eu vou multiplicar todo mundo por esse fator integrante. Então, vai ficar e elevado a x ao cubo vezes o y' mais 3x ao quadrado e elevado a x ao cubo vezes o y. Né? Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado e elevado a x ao cubo. Acabou-se até aí, né? Aí, se você observar, você tem e elevado a x ao cubo e y lá. Se eu derivar esse cara, d dy, desse cara aqui, do fator integrante vezes y, estou derivando o fator integrante vezes o y. Se eu derivar o fator integrante vezes o y, vamos lá, a derivada de, repete o fator integrante aqui, dy dx, que é o y', né? Mais, aí você vai repetir a segunda e derivar a primeira. A derivada da primeira é 3x ao quadrado, que você usa a regra da cadeia, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do argumento. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Né? Vezes o y, obviamente. Tá? Então, se você olhar essa parte aqui, e olhar essa parte aqui, você vai perceber que são iguais. Correto? Correto? Então, você me diz o seguinte, que você vai ter que a derivada d dy de e elevado a x ao cubo, e elevado a x ao cubo, isso aqui é igual, né, a tua função lá que ele escreveu. Qual é a função? X ao quadrado, e elevado a x ao cubo. Tá? Então, agora tu tem que, de alguma forma, isso aqui não é y não, isso aqui é x, né? Isso aqui é x, foi mal, pessoal. Isso aqui é x. Então, de alguma forma, agora tu tem que simplesmente integrar. Ou seja, que você vai ficar nesse lado aqui, e elevado a x ao cubo vezes o y, que é a integral de d de e elevado a x ao cubo vezes y, isso aqui é a própria função, e elevado a x ao cubo mais y, tá? Vezes y, né? Não é mais não, vezes y. E isso daqui vai ser igual a integral de x ao quadrado, e elevado a x ao cubo, dx, elevado a x ao cubo, dx.
x ao quadrado dx, né? Aí você teria que usar a regra da cadeia 2 vezes. Não, não precisa, né? Você tem que lembrar que isso aqui é x ao cubo. Então, u é igual a x ao cubo. Aí, du é igual a 3x ao quadrado, tá? dx. Então, x ao quadrado dx é igual a du sobre 3. Aí você substitui. Então, isso aqui vai ficar... Essa parte aqui vai ficar du sobre 3 é elevado a u. Então, vai ficar a integral de e elevado a u du sobre 3, né? Vai ficar 1/3 de e elevado a u. Ou seja, que isso aqui é igual a 1/3 de e elevado a u. Só que e elevado a u, na realidade, você está chamando u de x ao cubo. Então, fica 1/3 de e elevado a x ao cubo. Tá? Aí, falta mais alguma coisa? Falta mais uma constante aqui. Você bota mais uma constante aqui. Aí, falta simplesmente você substituir na solução, né? Então, essa daqui é uma das soluções, certo? E a outra solução é o caso associado, que ele não coloca aqui, né? Mas, enfim. Ficou claro para vocês? Ficou de boas? Ou sim, já. Ou E se eu quiser fazer essa daqui? R secante de θ, cosseno de θ. D, θ, dr. Ou é dr de θ? Dr de θ. Dr de θ é igual a R, igual não, mais. Ai. R secante θ igual ao cosseno de θ. O sono medonho. E aí, galerinha, como é que a gente faz? E aí, pessoal, como é que a gente faz? Qual é o começo aí? no caso aí o P de R seria o secant de θ, né? Isso, P de θ, no caso, seria o P de θ, né? Seria secante de θ. Então, para você encontrar o fator integrante, então vai pegar a integral do P secante de θ de θ, tá? Isso aqui vai ser igual a E elevado à integral da secante, quem é o ln, né? Secante de θ mais tangente de θ. Fechou. Então, esse daqui é o fator integrante. Aí tu vem aqui, tu vai escrever aqui d θ do fator integrante. É elevado ao ln do secante de θ mais tangente de θ vezes o y, né? Isso aqui tem que ser igual ao cosseno de θ, que é o que estava lá anteriormente, vezes o fator integrante. É elevado ao ln do secante mais tangente. Tranquilo, pessoal? Até aí todo mundo entendeu? Só pode só repetir essa parte da derivada? Isso aí que o senhor acabou de escrever. Isso aqui, ó, depois que você encontra o fator integrante, a derivada de primeira ordem, certo? Depois que você encontra, você pega esse fator integrante, multiplica por y, tá? Você vai multiplicar, no caso aqui não é por y, né? É por r, né? Multiplica por r, nesse caso aqui. Ou seja, pela outra variável, tá? E depois você multiplicar, você observa logo de imediato, que essa derivada aqui tem que ser igual ao que está do outro lado, entendeu? E Aí você passa o dθ para o outro lado e ficaria aqui com E elevado ao ln da secante θ mais tangente θ. Fechou? Isso aqui seria igual a integral do cosseno de θ elevado a tangente de θ mais
o ln da tangente de θ mais secante de θ. Essa integral aqui não sai tão fácil. Sai não. Não sai tão fácil não. Mas, enfim, dá para resolver. Eu vou deixar isso aí como atividade para casa para vocês. Se você tiver assim, ó, letra 23 aí, ó. Item 23. Você tem x, dy, dx, mais 3x mais 1, vezes o y, 3x mais 1 vezes o y é elevado a menos 3x. Qual o primeiro passo, pessoal? Dividir tudo por x. Dividir tudo por x, correto. dy dx mais 3x mais 1. Isso aqui está correto mesmo? Eu escrevi isso aqui correto? É 23, né? Tá correto. Vezes o y, isso aqui é igual a elevado a menos 3x, dividido também por x, tá? Aí agora tu vai calcular o fator integrante. Quem seria o fator integrante? O fator integrante, o p de x, né? Como o p de x é igual a 3x mais 1 dividido por x, isso aqui é a mesma coisa de ser 3 mais 1 sobre x. Certo? Então, quando você integrar esse cara, você também está integrando esse. Então, a integral do p de x dx é igual a integral de 3, que multiplica 1 sobre 3 mais 1 sobre x dx. Então, isso aqui vai ficar algo do tipo 3x mais ln de x. Beleza, pessoal? Tá claro isso para vocês? Tá sim. Tranquilo. Pronto. E agora? Faz o quê? Eu encontrei quem é o fator integrante. Eu faço o que agora? Explica tudo pelo fator integrante. Multiplica tudo pelo fator integrante. Qual é a outra opção? Você vem aqui, você escreve a derivada, d dx, pega o fator integrante. Quanto é o fator integrante? 3x mais ln de x. Certo? Coloca Então, em parênteses. o fator integrante não é o e elevado a isso, não? Não. Ué, é elevado a isso, é verdade. É elevado a isso, é. Verdade, verdade. Eu não botei o e elevado a isso, não. É elevado a 3x mais o ln de x. É elevado a 3x mais o ln de x. Isso aqui é igual a e elevado a 3x vezes e elevado ao ln de x. Ou seja, isso aqui é igual a x é elevado a 3x. Então, isso aqui vai ficar x é elevado a 3x. Isso aqui é o fator integrante, né? Vezes o y. Isso aqui é igual a função f de x. Quanto é a função f de x? É elevado a menos 3x. É elevado a menos 3x. Vezes essa parte aqui, que seria x é elevado a 3x. Aqui, cancela com esse daqui, certo? Sobrou somente x do outro lado. Então, d dx d dx de x é elevado a x vezes o y. Isso aqui é igual a x, né? Somente x, né? Porque esse cara com esse cancela, fica 1. Então, fica só x. Aí, você passa isso aqui para o outro lado, então vai ficar x é elevado a x vezes y igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante c. Divide todo mundo x, divide todo mundo por elevado a x. Então, o teu y vai ser igual, que é o que tu quer,
vai ser igual a E elevado a x o y vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 mais c dividido por E elevado a 3x. Faltou o x. E elevado a x. X elevado a x. Pronto. Isso aqui vai ficar, então, y igual a x sobre 2, E elevado a x, mais c, que multiplica E elevado a x, dividido por x. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Sim, consegui sim, já. Sim, né? Bom, aí o resto aqui é exercício, tá? Não tem como, é exercício, cara. Vocês têm que exercitar, vocês têm que fazer esses exercícios, certo? Aí a outra parte que ele vem falar aqui é dessa definição da função ser exata ou não. Uma função é exata, uma equação diferencial é exata, quando você escreve m dx mais n dy, isso aqui é igual a zero. Quando você tem que a equação diferencial é exata, aí você tem uma forma, né, de resolver, que você simplesmente olha que a derivada do m, o m, ó, com relação a y, tem que ser igual à derivada do n com relação a x. Então, isso aqui é uma equação diferencial exata. E quando é exata, esses dois caras aqui são válidos. As duas coisas aqui são válidas. Isso tem que acontecer, certo? Tudo bem até aí? Bem, Então, você supõe o seguinte, suponha que você tenha... Mas isso é usado para resolver equações diferenciais parciais, tá, pessoal? De primeira ordem, né? É muito usado nisso. Suponha que você tenha essa parte aqui, ó. Essa equação, esse exemplo. 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy. 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a zero, certo? Isso aqui está escrito na forma m dx mais n dy, tá? Está escrito dessa forma, igual a zero. Quando está escrito dessa forma, tu vai derivar o m com relação a y. Qual é a derivada do m com relação a y? Para descobrir se essa bicha é exata. Derivada do m com relação a y é igual a 2y, 2x, né? Aí depois você deriva o n com relação a x. O n com relação a x. Obviamente, isso aqui também é igual a 2x. Então, veja que essas duas derivadas aqui, derivada de m com relação a x, relação a y, é igual a derivada de n com relação a x, tá? Então, essa equação diferencial é dita uma equação diferencial exata. A equação diferencial exata, tá? Aí ele fala isso. Aí como é que você faz para resolver, então? Você vem aqui, 2xy dx menos não mais, x ao quadrado menos 1 dy, isso aqui é igual a zero, certo? O d de m, d de y, isso aqui é igual a 2x, tá? Isso é igual a 2x, d de m, d de y. Aí tu vai tentar pegar, olha, eu sei então que o d de m, d de x, então, ou seja, que a função f com relação a x, a função de f com relação a x, o m, né, que é igual a 2x. Só que isso também é a mesma coisa de ser a derivada de f com relação a x, tá? Por quê? Porque o m, você também escreve ele como sendo a derivada de f com relação a x. Vocês aprenderam isso em cálculo 2, né, que é diferenciação exata. E o n, você pega aqui a derivada de f com relação a y, tá? Então, esse daqui é o m como é que se diz? Por origem do m. O m, a origem dele é a derivada de f com relação a x. O n é a derivada do f com relação a y, certo? Aí veja, então se o m, a derivada do m é igual a 2x, tá? A derivada do m com relação a y é 2x.
mas eu sei que o M é derrom de F, derrom de X. Então, bota aqui, derrom de F, derrom de X é o M. O M quem é? 2xy. Tá? O N é a derivada de F com relação a Y. Ou seja, a derivada de F com relação a Y é igual a x ao quadrado menos 1. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Tá? Então, o que é que tu vai fazer? Eu vou dizer aqui, ó, a derivada do F com relação a X é igual, você pode escolher qualquer um deles. 2xy, certo? Aí, qual é a função que eu derivo, né, com relação a X e o resultado é 2x? Qual é a função que eu derivo com relação a X e o resultado é 2x? É fácil entender que a derivada de x ao quadrado é 2x, não é? Então, você teria aqui x ao quadrado vezes y. Mas você ainda teria uma outra função aqui, eu posso ter uma outra função com relação a y, que não muda o meu resultado. Tá? Então, poderia ter uma outra função aqui com relação a y. Por quê? Porque, veja, que a derivada de f com relação a x é igual a 2x, y. Aí, isso aqui é o 2x, é onde eu estou derivando, que eu estou derivando f com relação a x. Então, qual é o número que eu derivo que o resultado é 2x, né? Obviamente, número, função, né? É igual a x ao quadrado. E a derivada do f com relação a y é igual a x ao quadrado menos 1, tá? Significa dizer que o f de xy aqui, de acordo com esse cara aqui, deveria ser igual a algo do tipo, qual a função que eu derivo e a resposta dá uma constante, né? É fácil entender que isso aqui seria o próprio y. Então, ele está esperando que ocorra algo desse tipo. Mas aqui ainda pode ter também uma função com relação a x, porque se eu derivar x, uma função só com relação a x, em termos de y, isso aqui dá zero. Tá? E essas funções elas têm que ser iguais. Mas aí você volta lá para o caso anterior. Veja bem. Eu estou dizendo que f de xy é igual a x ao quadrado y mais uma função de y, certo? Aí, o que é que tu faz? Agora tu deriva a função f com relação a y. Aquela dali que a gente encontrou, essa daqui. Se tu derivar a função f com relação a y, tu vai ter a primeira x ao quadrado mais a derivada ordinária, né? Da função que só depende de y, dy. Só que essa parte aqui é o n. Isso aqui é o n. Então, isso aqui ficaria x ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado menos 1 é x ao quadrado mais derrom de φ dy. Daqui você corta o x ao quadrado com x ao quadrado. Então, dφ dy é igual a menos 1. Tá? Então, qual a função que você deriva o resultado é menos 1? É fácil entender que isso é menos y. Então, isso aqui é igual a menos y. Tá? Ainda tem umas constantes aí que eu poderia colocar, mas enfim, não coloquei, né? Então, se você observar lá a tua f de xy, ele era igual a x ao quadrado vezes y, mais a função aqui, mais essa função. Só que essa função é menos y. Então, você bota aqui menos y, tá? Ou seja, que a função ela é escrita como sendo x ao quadrado menos 1 vezes o y. Se você derivar f agora com relação a y, realmente dá x ao quadrado menos 1, que é o valor do n. Se você derivar f com relação a x, aí vai dar 2xy, né? Que é o m, tá? Então, é outro método de você resolver equações diferenciais de primeira ordem. Um método, que foi o primeiro que a gente viu aula passada, foi o método da substituição, ou substituição não, qual é o nome? De integração direta, né? Ou separação de variáveis, coisa desse tipo. Tá? Hoje a gente viu mais dois métodos. Fator integrante, né? Fator integrante. E o outro método agora, diferenciação exata. Tá? Diferenciação exata. Então, esse ponto aqui, né, que você escreve aí, é interessante. Vamos pegar, por exemplo, essa equação diferencial aqui, ó. A equação diferencial até um pouco grande, né? É um pouco grande.
Vamos pegar ela aqui e resolver ela aqui. Pessoal, se ficou dúvida, pergunta. Se não está tendo dúvida, beleza. Vocês continuem aí desse jeito aí, eu fico aqui falando aqui, uma hora dá certo. Mas se você tiver dúvida, você pergunte, você pare. Aqui o M. O M é igual a E elevado a 2y menos y cosseno de xy. Esse é o M. O N é igual a 2x E elevado a 2y menos x cosseno de xy mais 2y. Esse é o N. Então, eu tenho um M e tenho um N. Eu vou derivar o M com relação a y. A derivada do M com relação a y. Isso aqui vai ser igual a 2E elevado a 2y. Com relação a y, então, ficar cosseno de xy. Cosseno de xy menos y. Qual a derivada do cosseno é menos o seno, fica mais. Seno de xy. Vezes a derivada interna, né, do argumento aqui, que usa a regra da cadeia, xy na derivada x, né? Então, isso aqui vai ficar 2E elevado a 2y, menos cosseno de xy, mais y vezes x, seno de xy. Né? Isso é a derivada do m. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o n, só que eu vou derivar n com relação a x. Então, eu pego aqui o n, aqui, estou derivando com relação a x, isso aqui vai ficar 2E elevado a y, né? 2 elevado a y, menos x cosseno de x, menos x cosseno de xy. Isso aqui vai ficar menos cosseno de xy, mais, né? Porque a derivada do cosseno é o seno, então ficaria com xy, seno de xy, certo? Mais 2, não, mais 0, né? Porque aqui não dá nada, né? Mais 0, certo? Porque aqui eu estaria derivando n em relação a y, mais 0. Então, veja que o n e o x, a derivada do n com relação a x, é igual à derivada do m com relação a y. Ou seja, você tem a equação diferencial exata, tá? Então, o primeiro passo que você faz é determinar se as equações diferenciais são exatas. O primeiro passo, antes de tudo, é descobrir quem é m e quem é n. Então, você descobre quem é m, você descobre quem é n, você descobre se a equação diferencial é exata, tá? Depois de fazer isso, tu vai olhar e diz, olha, o m, ele é igual a d ROM de f e d ROM de x. O m é isso. Então, você está dizendo que a derivada de f com relação a x é o valor do m lá. Quanto é o valor do m? Aí tu volta lá, tu pega o valor do m e coloca. O m é elevado a 2y, elevado a 2y, menos x, y, menos y, cosseno de xy, certo? Aí tu vai integrar esse negócio, obviamente, né? Tu vai só integrar esse negócio e vai colocar uma função a mais que depende só do psi, de x. Aí, daí você tira que a f de xy, tá? A f de xy, obviamente, isso aqui vai ficar x elevado a 2y, porque ficaria a integral de e elevado a 2y dx. A integral de e elevado a 2y dx é x elevado a 2y. Por quê? Porque o y não está como integrante, né? A variável de integração é outra. Vocês viram isso em cálculo 2 ou estão vendo isso em cálculo 3, mas provavelmente viram isso em cálculo 2, que é cálculo de muitas variáveis. Aí essa parte aqui agora, você tem que esse cara é uma constante, então constante você pode tirar da integral, e ficaria simplesmente a integral de cosseno de xy dx, certo? Dx, mais uma função que só depende de x. De x não, de y, né? Mais uma função que só depende de y, tá? Por quê? Porque se você derivar uma função que só depende de y, esse resultado aqui é zero. Aí você pega aqui, tá, beleza. Então vai ficar x elevado a 2xy menos y, a derivada, a integral do cosseno. O cosseno é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar o seno de xy, né? Aí tem um x aqui, tem um y aqui. Então, como eu estou integrando com relação a x, esse y aqui funciona como se fosse uma constante. Aí você vem aqui e divide por y, tá? Mais, aqui é o psi de y, cancela esse y com esse y, então você vai ter que a f de xy
isso aqui vai ser igual a fxy. X é elevado a 2y, x é elevado a 2y, menos seno de xy, mais a função de y. A função que só depende de y. Aí você vai lá, falta só para você determinar quem é teu f de xy, falta só para determinar quem é a função de y. Para você poder fazer isso, você deriva a função de f com relação a y e iguala isso a n. Certo? Então, desse lado vai estar a derivada do f com relação a y e do outro lado vai estar o n. Derivada do f com relação a y, aí vai aparecer aqui 2x é elevado a 2y, 2x é elevado a 2y, isso, menos. Aí eu estou derivando com relação a y, né? X cosseno, a derivada do seno é cosseno de xy, mais a derivada com relação a y, a derivada com relação a y daquele cara lá. Né? Isso aqui é igual ao n. Vamos olhar lá o n. Quem é o n? O n é igual a 2x é elevado a 2y, certo? Esse é o n por enquanto. Menos x cosseno de xy, menos x cosseno de xy, tá? Tá lá. E depois tem ainda mais 2y. Beleza, mais 2y. Esse cara está diante da igualdade, esse cara está depois da igualdade também, então cancela esses dois caras, tem o mesmo sinal, e sobrou simplesmente que a derivada com relação a y dessa função, que só depende de y, é igual a 2y, tá? Obviamente, você simplesmente integra, então, quem é 2y. Essa função vai ser a integral de 2y dy. Ou seja, essa integral é igual a y ao quadrado, né? Porque ficaria y ao quadrado sobre 2, o 2 aqui está multiplicando, 2 cancela com 2, então fica só y ao quadrado. Então, tu vem aqui, substitui esse cara aqui por 2y. Não, por y ao quadrado, né? Por y ao quadrado. E aí, tu tem a tua função original que satisfaz aquela equação diferencial. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Com esse segundo exemplo ficou mais claro. Ou seja, é uma receita de bolo, né, que você tem que seguir, né? Receitinha de bolo. Tá? Mas, obviamente, é um pouco demorado, é um pouco mais complicado, né? E aí ele coloca agora o fator integrante aqui, né, que depende desse m e esse n aí, certo? Mas aí ele coloca um fator integrante um pouco diferente, esse fator integrante aqui, tá? Aí ele coloca um fator integrante que depende desse m e esse n. Eu não vou passar essa parte agora, não. Vou deixar isso aqui para a próxima aula, né? E vou encerrar essa aula, tá? Enquanto eu tomo café e acabo de acordar. Estou quase pescando aqui. Bom, revisem o livro, façam os exercícios do livro, tá? Tem muita coisa para aprender lá, tem muita coisa. Se vocês vacilarem, pessoal, o negócio vai ficar bem mais tenso, né? No sentido de que vai ficando complicado a cada dia, né? E a quantidade de conteúdo é muito extensa da ementa de vocês. Então, vão estudando. Se você tem dúvida, você pergunta. Se você não tem dúvida, beleza. Vai ficar complicado e triste? Então, lê e participa da aula, vai comentando, vai perguntando, vai tirando dúvidas. Porque até o momento, parece que está tudo certo, entendeu? Parece que vocês estão entendendo tudo aquilo que eu estou falando. Olha que eu estou falando rápido, estou fazendo as integrais rápidas, né? Porque eu suponho que você saiba cálculo 2, cálculo 3 estejam fazendo agora, né? Então, suponho algumas coisas que você já tem esse conhecimento, tá? Se você não está tendo esse conhecimento, quer perguntar? Pergunte. Professor, de onde foi que veio aquilo? Pergunte, não tem problema nenhum, não. Eu volto, eu resolvo, faço mais devagar e assim vai. Senão, a gente com certeza vai dar o livro todo. Aqui, vamos lá. Professor, tem monitoria? Cara, tem não. Tem não. Deixa eu interromper aqui a gravação aqui, senão vai sair o nome de vocês ali.